Meu nome é Samuel, eu tenho 34 anos e eu cheguei na igreja com 7 para 8 anos com a minha mãe. E desde aquela época, eu vi Deus se manifestar na vida dela. Ela tinha um fluxo de sangue muito grande, ela foi curada na igreja. Foi por isso que a gente começou a vir. E a gente foi aprendendo o que é a fé, aprendendo o que é esse conhecer a Deus, se entregar. E fazendo as coisas, porque a gente vai crescendo, então a gente vai passando nos grupos, e eu cheguei a ser obreiro. Eu cheguei a ser obreiro durante 8 anos e teve um ponto na minha vida que meu pai ele sofreu de derrame. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu era muito novo na época e eu não tinha estrutura de mim e aquilo começou a me esfriar. E depois de uns 2 anos eu conheci minha atual esposa. A gente casou, só que quando a gente casou, a gente já estava meio frio. E aí eu já deixei de colocar uniforme. A gente que vinha de segunda, quarta, sexta, domingo, a gente começou a diminuir o ritmo, começou a não ter mais comunhão com Deus em nada. A gente virou um religioso. Só que aquilo começou a trazer problema pro casamento. A gente começou a brigar muito, então a gente tentava viajar, a gente tentava, vamos para algum lugar e ia, e aquilo foi piorando, até um ponto que a minha esposa ela se entregou no trabalho. E eu me vi com os meus 2 filhos tendo que fazer tudo dentro de casa. A minha esposa ela pediu o divórcio para mim várias vezes. Ela não suportava estar dentro de casa, muito menos com a minha presença. Ficou um relacionamento muito frio, muito frio. Só que dentro de mim eu me afastei da igreja institucional, só que eu também me afastei de Jesus. Isso para mim foi o que mais me doía, porque para quem se dizia que conhecia, mas tinha se afastado de tudo. Eu me afastei de tudo e eu falei, meu Deus, como que eu vou voltar? Como que eu volto para a igreja e Jesus vai me aceitar porque isso de novo? Como que você vai ter comunhão com Deus de novo? E a gente fecha o olho e quando vinha na igreja, quando vinha era uma coisa muito fria, muito distante. Só que aquela situação, a minha esposa ela chegou ao ponto de não querer saber mais de Deus, não acreditar mais em Deus, a ponto dela ficar perturbada ao ponto de querer se matar. E quando ela tentou o suicídio e acabou ficando internada, a primeira coisa que eu fiz naquele fundo de poço foi quebrar meu orgulho. Eu vim na igreja numa tarde de sábado e eu conversei tudo com o pastor. Eu não quis saber o que eu fiz, deixei de fazer. Eu quebrei o meu orgulho. Acho que essa foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer. Foi quebrar o meu orgulho para falar assim abertamente. Eu tô aqui porque eu preciso de ajuda. Eu preciso mudar primeiro em mim para depois tentar ajudar ela. Conversei com o pastor e aí eu pedi para me batizar. Eu realmente pedi para me batizar naquele sábado. E dali começou o processo. Foi o que ele falou, não vai ser fácil. Você vai ter que primeiro buscar por você, porque eu tinha uma dependência emocional muito grande dela. E isso daí me atrapalhou muito. Só que depois que eu me batizei, eu comecei a lutar. Eu comecei, sexta, eu não tinha medo de ir na frente do altar, se você vai manifestar, se você não vai manifestar. Eu não liguei para isso. Eu me coloquei ali 100%. Eu não liguei para passado. Às vezes o diabo ele vem na sua mente, ele fala, não, você não vai conseguir. Você não vai. Ele fala muito forte na sua mente. Só que aí eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, isso começou a mudar. Porque aquilo começou a me fortalecer. A palavra de Deus começou a gerar em mim fruto de arrependimento. Ela começou a me quebrar. E aí eu fui caminhando. E o processo com ela foi piorando. Tem gente que acha que melhora. Não, piorou. Só que eu não desisti. Eu comecei a crer que a palavra que eu estava lendo, que eu estava ouvindo do pastor, do bispo, aquilo que vinha do altar ia acontecer na minha vida. Só que aí a gente foi pro altar. Eu vendi
isso em concordância com ela, a minha aliança de casamento, que no caso era de ouro, mas enfim, aquilo ali já não tinha mais um sentido para ela. E aí Deus ele conseguiu se manifestar. Isso usando a fé, caminhando. A gente foi caminhando, não foi fácil, mas foi perseverança. Eu criei na palavra que vinha do homem de Deus. Tudo que eles falavam, eu comecei a fazer. Tudo. 100%. Eu não liguei para o passado, eu não liguei para o que as outras pessoas falavam. Ah, você não vai conseguir, ela não tem jeito. Eu não liguei. Eu criei naquilo. E Deus, ele se manifestou. Só que em mim, eu tinha quebrado o orgulho. Só que eu precisava me perdoar. Isso foi um ponto na minha vida que foi difícil. Porque a gente se cobra muito como pessoa. Só que uma palavra que realmente Jesus ele fala: vinde a mim, se você está cansado, se você está sobrecarregado, e ele vai te aliviar, ele que vai aliviar. O fardo que é seu, ele pede o seu fardo, e ele fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então eu dei o meu fardo para ele. Eu dei numa vigília. Teve uma vigília que teve no templo e eu já vinha fazendo o jejum de Daniel. Eu tenho até hoje um caderninho, né, um livrinho que a igreja deu para não esquecer. Aquele jejum de Daniel eu fiz ele certinho, eu fiz ele direitinho, eu fiz os 21 dias, fiz do jeito que o bispo fazia, ele pedia para fazer, eu fui fazendo, fui lendo. A primeira pessoa que ele apareceu na ressurreição foi para Maria Madalena, não foi para a mãe dele. A pessoa mais próxima que você pensa na sua vida é a sua mãe. Só que Jesus ele apareceu para uma pessoa que ninguém dava nada. E eu falei, meu Deus, talvez eu seja essa pessoa que ninguém dá nada hoje, mas eu quero que o Senhor apareça para mim também. E foi numa vigília no templo que chamaram as pessoas, quem não tinha o Espírito Santo, e eu fui. E ali eu me quebrei. Ali eu não quis saber que eu deixei de ser o que eu era. Eu me entreguei e aquilo mudou minha vida. Jesus ele se apresentou para mim. É uma coisa real. Jesus realmente, ele é real. Ele é real a ponto de você querer falar para os outros. Você quer falar para outras pessoas. É seu vizinho? É um parente seu? Eu apoiei a minha vida na palavra de Deus. A palavra do homem comigo não funcionou. A palavra que veio de um médico falando que a minha mulher ela ia ser louca, ela ia depender de remédio controlado o resto da vida, eu não acreditei naquela palavra. Mas a palavra que veio da palavra de Deus que eu li, ela se cumpriu na minha vida. Só que para ela se cumprir na minha vida, primeiro Deus teve que fazer morar dentro de mim. Hoje eu falo, eu recebi o Espírito Santo. Hoje a gente se vê como se fosse um ponto de luz. Então você não consegue não deixar de falar de Jesus. É por isso que hoje eu estou na evangelização, porque hoje realmente é real. Eu chego em casa, eu tenho paz dentro da minha casa. É notório. A gente não precisa se querer falar, não. Realmente Jesus ele diz e é real. Não dá para esconder um candeeiro debaixo de uma mesa. Não dá. Jesus, ele está ali. Ele está com você, só que ele quer estar dentro de você. Se permita. Se permita. Gente, Jesus, ele é simples. Ele é um pão sem fermento. A gente tem que ser humilde. Se quebra. A gente já experimentou tanta coisa no mundo. A gente já tentou. No mundo não deu certo. Ouve. Só ouve. Ouve, pratica. Você vai praticar um dia, você vai praticar 2, 3, você vai criando o hábito. Aí o seu hábito, o seu relacionamento com Deus, automaticamente ele vai se achegando a você. Você vai se achegando nele. E quando você menos esperar, ele vai fazer morada. Ele prometeu, é promessa. E quando ele faz morada, você não precisa forçar, é natural. É um fruto. É igual a árvore. Quando a gente planta um pé de maçã, dá uma macieira. Você vê um monte de fruto, mas é um único lugar. É uma maçã. É a mesma coisa. O Espírito Santo, quando ele nasce em você, você vê a sua vida, ela floresce. Só que é um único fruto, que é o fruto do Espírito Santo. É a vida dele, ele é uma fonte. Você não consegue deixar de falar de outra coisa. Você vai falar de Jesus. Na hora que a gente acorda, quando eu vou trabalhar,
a gente tem coisa para fazer, às vezes, coisa até dentro da igreja. Na igreja, às vezes, a gente tem que fazer uma coisa aqui e ali, mas a gente tem que tirar, tira um momento, 1 hora, 30 minutos, pega a Bíblia, vai ler, pede para Deus, meu Deus, o que você quer falar comigo? Ele vai falar, não dá para viver sem Jesus. O jejum de Daniel, o que eu posso passar para os evangelistas, deu certo para mim, se desfaça de você. Se você tem aquele orgulho, às vezes lá dentro, tira ele, é você que vai tirar. Você se quebra. Quando você se diminui, Jesus ele cresce dentro de você. Ele consegue fazer morada em você. E não olhe para o seu passado. Jesus ele não olha para o seu passado. Ele está presente na sua vida hoje para fazer do seu futuro aquilo que ele quer na sua vida.